Olá pessoal, tudo bem? Então agora a gente vai partir para a parte de reforços, né? A gente falou sobre a parte de matrizes e resinas que são utilizadas e agora a gente vai dar início a essa parte de reforços. Os reforços, né, a ideia dele, o próprio nome diz, é basicamente dar toda a sustentação mecânica que o compósito precisa ter. E quando a gente fala de sustentação mecânica, a gente fala em resistência mecânica e rigidez para o nosso compósito, e também uma resistência a cargas dinâmicas, como por exemplo a fadiga. Dentro de um contexto mais amplo, né, esses compósitos eles podem, ou esses reforços podem estar distribuídos em diferentes compósitos ou tipos de compósitos, né. Os mais conhecidos são os polímeros, que são reforçados com fibras, e geralmente essas fibras sintéticas, né, são utilizados então matriz polimérica e fibras sintéticas de reforço. Os metais reforçados com partículas cerâmicas, às vezes precipitações cerâmicas, que são até chamadas às vezes de metais duros. Essa matriz ela pode constituir de diferentes tipos de metais. E também existem algumas cerâmicas reforçadas, né, que são matrizes cerâmicas reforçadas com fibras de boro, nitreto, carbeto de silício também, que são conhecidas na parte de materiais compostos. A nossa ênfase aqui no curso vai se dar a essa primeira classe, que são os polímeros reforçados, que são as matrizes que a gente viu até então, reforçados com as fibras que a gente vai falar um pouco sobre elas. E dentro das fibras mais utilizadas aí no mercado náutico se destacam 3 tipos: as fibras de vidro, as fibras de carbono e as fibras de aramida. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar um pouco sobre as fibras de vidro. Antes de a gente entrar no aspecto do vidro em si e as características de fabricação e propriedades da fibra de vidro, é bom a gente lembrar um conceito, né? Por que as fibras são utilizadas, qual que é a vantagem de se utilizar fibras em relação a utilizar o material em volume, né? Então tem um conceito que eu não sei se vocês conhecem, que é um termo que é utilizado na área de materiais, que são os whiskers, né? Os whiskers são monocristais, materiais monocristalinos, com o mínimo grau de imperfeição ou defeito possível, né? Através de um whisker, a gente consegue medir a propriedade intrínseca daquele material, que está correlacionado com as forças de ligações químicas daquele material. Então, se a gente produzisse um material totalmente livre de qualquer imperfeição, né, basicamente impossível de fazer isso, o mais próximo que a gente ia conseguir é um material whisker do vidro, né? Então, se a gente fosse medir a resistência mecânica, a resistência teórica desse vidro, ela alcançaria valores aí na ordem de 6 gigapascal, e há também relatos na literatura de valores até de 30 gigapascal, levando em consideração só as forças de ligações iônicas presentes dentro do vidro. Entretanto, o nosso vidro, né, não é utilizado na forma de material perfeito, ele é forma de monofilamentos, na verdade cabos, né, e a resistência mecânica ela cai drasticamente em relação àquilo que a gente tem de resistência teórica. Então, um monofilamento, por exemplo, de fibra de vidro do tipo E, que é a mais utilizada hoje no mercado naval, tem uma resistência mecânica aí de 3.500 megapascal. Isso eu estou falando um monofilamento, né? Isso aqui representa 12% do que seria a resistência teórica aí desse vidro se ele não tivesse defeito nenhum, né? Por que existe essa queda em termos de valores de resistência do material à medida que aumenta a quantidade de material, né? Então, basicamente, né, os materiais eles não têm como estar livres de defeitos, e os defeitos comandam as propriedades dos materiais. Muitas vezes as propriedades mecânicas são bem influenciadas pela existência desses defeitos. Então, à medida que a gente vai diminuindo o tamanho do nosso material, e aqui no caso, quando a gente trabalha com fibra, a gente tem uma razão aspecto altíssima, né? Então um comprimento muito alto para um diâmetro muito pequeno, as falhas elas vão se diminuindo também, né? Então, à medida que a gente vai tendo menos material ali, menor vai ser a incidência dessas falhas e menor vai ser a influência das falhas em termos de propriedades, né? Então, por isso que as fibras acabam retendo uma parte da resistência intrínseca do material, mas mesmo assim é uma queda acentuada, né? Então, os produtos comerciais, que são as fibras de vidro, elas não são comercializadas em monofilamentos, em sim em cabos, né?
Então são conjuntos de monofilamentos, aí a resistência ao material acaba caindo ainda mais, porque daí a gente começa a ter defeitos de abrasão entre os cabos, faltas de abrasão entre os filamentos, falta de alinhamento entre esses filamentos, que acaba caindo mais a resistência mecânica. Então a resistência mecânica aí já vai para 1.200 megapascal. Então, se a gente for fazer uma escada, né, desde a resistência teórica lá, do material que seria perfeito, sem defeitos, até um material utilizado hoje na prática, a gente tem essa escala aqui, né? Então, a resistência intrínseca do vidro seria na ordem de 30 gigapascal ou 30.000 megapascal. A existência de nanotrincas, de vacâncias, lacunas, orientação das ligações químicas desigual, acaba caindo bastante a resistência do material aí para um monofilamento, em torno de 3.500 megapascal. Quando a gente vai produzir um cabo de fibra de vidro, que daí depois vai ser o produto para produzir um tecido ou uma manta de fibra de vidro, essa resistência ainda cai para a ordem de 1.200 megapascal, né? Então aqui seria um multifilamento inserido e uma matriz, né, vai para 2.500 megapascal, então que ele estaria protegido do meio externo, e um multifilamento de cabos aí não protegidos por uma matriz aí cai para 1.200 megapascal. Então a gente ainda está longe da resistência intrínseca do material, mas ainda está acima da resistência volumétrica do material. Se a gente fosse pensar um material em forma de um volume, não na forma de uma fibra, né? Esse gráfico aqui, ele mostra isso, né? Então ele mostra a relação da resistência teórica do material, de um vidro, né? Então, na ordem de 30 gigapascal aqui. Diferentes tipos de fibra de vidro. A gente está na indústria náutica que mais utiliza essa tipo E aqui, né? Fibra de vidro tipo E. E aqui é engraçado que a gente consegue ver também a resistência de material, um vidro volumétrico, né? Um vidro em escala de volume, né? Então a resistência dele é bem abaixo do que a gente tem dentro de uma fibra de vidro, né? Então a fibra de vidro ela já está ela já tem uma incidência de defeitos bem abaixo do que a gente tem num vidro em termos volumétricos aqui. E existem algumas fibras de vidro aqui mais sofisticadas aqui, e essa sofisticação se dá devido à composição química e controle de composição química, o preço também é mais elevado, que daí a resistência também aumenta significativamente em relação à fibra de vidro do tipo E. Bom, em termos gerais, né, as fibras de vidro elas são bastante utilizadas na indústria náutica. Dentre as fibras sintéticas são aquelas que mais são utilizadas porque combinam uma boa resistência mecânica, boas condições em termos de propriedades com um baixo custo. E isso acaba sendo bem atraente para o mercado náutico em geral, né? Então elas têm alta resistência à tração, muitas vezes elas têm resistência à tração similar a uma fibra de carbono. Elas têm uma inércia química muito alta, então o vidro, como é um material cerâmico, ele não reage facilmente com qualquer meio externo, então isso acaba proporcionando uma inércia química elevada, uma resistência, corrosão também elevada em comparação, por exemplo, com fibras naturais, né? O processo de fabricação é relativamente simples, a gente vai falar um pouco sobre a obtenção dessas fibras de vidro aí, em comparação com outras fibras, né, principalmente a fibra de carbono, e também tem um baixo coeficiente de dilatação térmico devido a essa forte ligação química, e isso acaba sendo interessante na hora que a gente pensa, quando a gente pensa em trabalhar com compósitos que sofrem um determinado ΔT de temperatura, ou até durante o processo de cura lá, para não haver a delaminação da fibra em relação à matriz, né? E talvez o aspecto mais interessante que faz o vidro ser bastante utilizado em termos de mercado náutico é o fato de ter baixo custo, né? Então o vidro, em comparação com outras fibras sintéticas, tem uma combinação de propriedades aí para boas e medianas com baixo custo, então é um ótimo custo-benefício, né? As desvantagens, né? O modo de elasticidade da fibra de vidro é baixo em comparação com a fibra de carbono, então ela não vai trazer tanta rigidez ao componente como uma fibra de carbono. Ela sofre de autoabrasividade, então quando dois cabos eles acabam entrando em contato um com o outro, acaba que uma vai proporcionar abrasão sobre o outro, né? E tem uma resistência à fadiga aí dita como mediana. Aí falando um pouquinho do processo de fabricação, esse aqui é o processo de fabricação mais antigo. Hoje em dia a gente tem um processo por fusão direta,
mas eu vou resumir ele aqui e que eu acho que vai facilitar também o processo de entendimento do fusão direta, né? Então aqui a gente tem um silo, onde a gente tem todos os constituintes são armazenados, né? Os constituintes, a matéria-prima utilizada para a fabricação do vidro. Depois é feita essa pesagem, né, a dosagem de cada constituinte e a mistura. Depois de ter sido feita a mistura, esses constituintes são colocados dentro de um forno de autofusão. Da saída do forno de autofusão é feita a pelletização desse vidro e sai em microesferas aqui não. Depois disso ele é alimentado dentro de um processo que vai aquecer novamente o material para passar por uma fieira e essa fieira vai produzir os fios, os monofilamentos que depois serão tramados para formar o cabo e daí o roofing direto, aí o roofing que a gente vai utilizar para depois fazer os tecidos e as mantas e as formas comerciais aí das fibras sintéticas. Esse processo de polipelotização, ele é um processo que não é mais utilizado porque ele envolve um gasto energético alto, porque a gente tem que aquecer o material no forno de autofusão para fazer a formação do pellet, para depois reaquecer o material para fazer a formação do filamento. Hoje em dia a gente já tem um processo de fusão direta que é o mais utilizado. Então, o processo ele se resume em coletar a matéria-prima, fazer a mistura dessa matéria-prima de acordo com a dosagem para aquele tipo de fibra de vidro. É feito um carregamento no alto forno de fusão. Esse material ele é homogeneizado aqui dentro desse alto forno de fusão a altas temperaturas, tem borbulhadores de ar lá para facilitar essa homogeneização. Depois disso, esse material ele passa por um ciclo térmico aqui, né, vai a altas temperaturas, depois ele vai sendo resfriado até sair por uma fieira, né, uma placa de platina com microfuros aqui que vai puxar esse material, ou esse material vai descer devido à gravidade, mas ainda vai ser tracionado para um banho de enzimagem. Depois desse banho de enzimagem, os monofilamentos serão tramados em forma de cabo e esse cabo vai produzir aí o roofing direto. Vamos ver aqui as etapas uma por uma, então, do processo de fabricação. Então, os óxidos são analisados, moídos, dosados, misturados e alimentados no forno de fusão. Depois, mais para frente aqui no vídeo, eu vou mostrar para vocês a composição química básica do fibra de vidro. Aí vocês vão ver quais são os óxidos mais encontrados, né? Depois de ser pesados e dosados, eles vão ser alimentados num alto forno de fusão, a temperaturas em torno de 1500 graus Celsius. Então a gente tem borbulhadores de ar aí que vão homogeneizar toda aquela massa fundida. E aí a gente vai decrescendo a temperatura até a zona de fiberização, né, que tem uma placa de platina, denominada fieira, que tem os microfuros. A temperatura da fieira vai se manter constante, logo após acontece um tratamento superficial nas fibras por emulsão, que é bem importante, também falaremos sobre ele, que é o banho de enzimagem ou sizing, são sinônimos, né? E os bobinadores no final do processo de fabricação vão controlar a espessura e a densidade linear da fibra, que é o chamado TEX, quantos gramas tem por quilômetro a fibra de vocês. Então vamos supor que essa bobina aqui ela gira em alta velocidade, então esse TEX da fibra vai ser baixo, né? Quanto mais lento essa bobina vai girar, maior ou mais alto vai ser o TEX da fibra de vocês. Quais são os defeitos geralmente que acontecem na produção das fibras? Durante o processo ou o próprio processamento, às vezes o sistema de ar, às vezes alguma interrupção da bobina, mudança de velocidade da bobina, o banho de enzimagem, alguma falta de produto, um banho de enzimagem, aglomeração de algum produto, um banho de enzimagem, vai causar algumas falhas de produção, né? Aqui tem um esquema mostrando a saída da fieira, o vidro em forma de massa aqui saindo da fieira e diminuindo a velocidade para passar pelo banho e depois pelos bobinadores, né? Então, os tipos de falhas que acontece é a devitrificação, que é quando a gente tem cristais de vidro, às vezes não homogenizaram de maneira adequada, então também as partículas infundidas aí, cordões de sílicas, inclusões, contaminações provenientes da fieira e também às vezes microbolha no meio dessas fibras, isso vai reduzir drasticamente as propriedades mecânicas da fibra de vidro em si.
Bom, aí agora falando um pouco sobre esse banho de ensimagem, né? O banho de ensimagem acontece logo após a fieira. Ele tem como constituintes a água, que é o veículo, tem o emulsificante, que é para misturar todos os materiais junto com a água, o lubrificante para reduzir a autoabrasão da fibra de vidro, e tem um agente ligante, que é o organocilano, que ele vai ser colocado sobre a superfície da fibra para melhorar uma adesão posterior entre a fibra e a resina. Acredito que vale comentar agora que um dos problemas maiores quando se trabalha com compósitos fibrados é o problema de delaminação. É quando as fibras e a resina não têm uma boa interação, uma resistência ao oxigenamento relativamente baixo, que durante algum tipo de carga estática ou dinâmica há um descolamento das fibras em relação à resina. Isso a gente chama de delaminação. Para evitar esse problema, né, visto que a gente tem um material que tem origem cerâmica com ligações iônicas e um outro material com origem orgânica e com ligações covalentes, se usa um tal de agente ligante, que é chamado de organocilano, e é colocado isso sobre a superfície da fibra de vidro já no processo de fabricação. Então, quando a gente compra o nosso tecido de fibra de vidro, compra a manta de fibra de vidro, esses organocilanos já estão posicionados sobre essa fibra de vidro. Então, o recobrimento é chamado de ensimagem ou sizing, e o organocilanos ele geralmente tem essa característica química que ela tem um lado que tem uma afinidade orgânica, que é susceptível a uma ligação com grupos funcionais aí da matriz, por exemplo, epóxi, amina, metacrilato e estireno, e a gente tem um outro lado, os siloxanos, aí, que tem uma afinidade inorgânica que são ligados junto com a fibra de vocês, né, com a nossa fibra. Então, aqui alguns exemplos de organocilanos que são utilizados. Então, vamos supor que a gente tem a nossa fibra aqui de origem inorgânica, e de um lado ela é ancorado esses siloxanos à nossa fibra, e de outro lado ela deixa um grupo funcional preparado para fazer uma ligação química covalente com a nossa resina, né? Então a gente vai ter uma ligação química primária aqui, uma ponte, que vai ser esse organocilano. Então a gente tem um glicidil aqui, né, que vai se abrir e se juntar a um grupo epóxi, e aqui a gente tem um siloxano que vai se abrir e vai se juntar aos grupos a sílica, né, pertencente à composição química da fibra. Aqui tem um outro tipo de agente organocilano, agente ligante entre a matriz e a fibra. E esse processo é extremamente importante porque vai evitar problemas de delaminação. A gente vai começar a formar essas ligações primárias entre a fibra e a matriz, e isso vai aumentar a resistência ao cisalhamento e vai diminuir a chance de acontecer uma delaminação entre a fibra e a matriz em serviço. E isso também pontua um aspecto bem importante: quando a gente compra a nossa fibra de vidro, esses organocilanos estão posicionados lá, né? Então há esses grupos funcionais sobre a superfície da nossa fibra de vidro. Então é importante que a gente tenha cuidado ao manusear, sempre utilizar luvas, não colocar gorduras em contato direto com essa fibra de vidro, não colocar umidade, né, na fibra de vidro, porque a umidade, gordura, qualquer tipo de contaminação e contato, ela pode vir a danificar esses organocilanos da superfície e daí posteriormente dificultar uma adesão entre a fibra e a matriz. Então, às vezes, o pessoal trabalha em estaleiros, guarda essas fibras perto de um rio, perto de um local com alto teor de umidade, e essa umidade ela vai consumindo esses organocilanos da superfície da fibra, e logo depois, na hora que vai fazer o processo de laminação, o processo de fabricação do compósito, tem problemas aí de delaminação entre a fibra e a resina. Então, um dos cuidados que tem que ter é manusear as fibras sempre com materiais que a gente não deposite gordura sobre a superfície dessas fibras e armazenar elas num local que não tenha muita umidade, para evitar que esses organocilanos sejam danificados antes do processo de fabricação do compósito. Aí falando um pouco sobre a classificação, né, existem diferentes tipos de fibra de vidro, e a mais utilizada no mercado náutico aí é o tipo E, pelo fato de ser mais disponível em um processo de fabricação
tem mais fornecedores que trabalham com esse tipo aqui e tem um custo que é viável aí para ser utilizado, né? Então, aqui está a composição química, vê como o principal constituinte é a sílica, tem a alumina e tem outros óxidos aqui na sua composição também. Existem algumas fibras de vidro aqui de outros tipos que têm uma composição química um pouco diferenciada e que podem ser talvez escolhidas para aplicações específicas, como por exemplo a fibra de vidro tipo C, que tem uma resistência à degradação química a ambientes com diferentes pH maior e pode ser utilizado como barreira química em equipamentos e reservatórios químicos, né? Essa tabelinha aqui é uma tabela que compara o efeito de cada um dos óxidos em termos de propriedades mecânicas como módulo elástico e resistência de maneira qualitativa, né? Então a gente consegue ver a influência da sílica, da alumínio, do óxido magnésio, enfim, de outros óxidos aqui também. Isso aqui foi retirado do livro do Jorge Nass. Como eu comentei para vocês, ela é qualitativa, mas a gente consegue pelo menos ter uma noção de que cada óxido está influenciando em termos de propriedades mecânicas. Aqui tem uma tabela mostrando as propriedades mecânicas aí específicas da fibra do tipo E, né, fibra de vidro do tipo E, a massa específica, o módulo elasticidade, a resistência à tração, 2.400 megapascal. O módulo específico seria o módulo de elasticidade pela massa específica do material, o preço em quilograma do material, né? Esse preço aqui eu não sei se está atualizado ou não, ele é um preço de 2015, pode ser que houve algum tipo de reajuste, nota-se que esse preço está atrelado aqui ao dólar, né? E existe também uma diferença do preço quando se trabalha em nuvem e quando se compra o preço em tecido e também pelo tipo de tecido que é utilizado. Sobre as formas comerciais, né, a gente está falando sobre a matéria-prima utilizada na fibra, que no caso agora é o vidro. Então, sobre as formas comerciais, se ela é vendida na forma de tecido, qual tipo de tecido, mantas, a gente vai ver num vídeo posterior as formas comerciais que esses reforços estão disponíveis no mercado, né? E uma das coisas que eu gostaria de salientar para encerrar esse vídeo é que um dos problemas mais comuns nas fibras de vidro é o problema chamado de corrosão sob tensão. Então, em muitas aplicações, essas fibras elas estão sendo submetidas a cargas trativas e se eventualmente tiver algum tipo de contaminação, algum tipo de dano no compósito que expõe essas fibras a um meio externo, acontece que esses organocilanos da superfície facilitam a passagem de moléculas de água que causam hidrólise e vão acentuando o problema de microtrincas na superfície da fibra de vidro. É muito importante ter cuidado em não deixar nenhum tipo de fibra exposta ao meio externo, principalmente quando ela está sendo submetida a cargas estáticas ou dinâmicas, porque pode sofrer esse problema de corrosão sob tensão. É um fenômeno que ainda não é totalmente compreendido, mas a combinação de cargas mecânicas juntamente com ambientes altamente corrosivos causa uma propagação de trinca dentro do material e essa resistência mecânica da peça é diminuída aí em uma taxa quase que exponencial em relação à resistência inicial do componente. Então, sempre ter cuidado e não deixar as fibras expostas, principalmente quando elas estão em carregamento mecânico. Então, era isso, pessoal. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouco então, sobre as fibras de carbono.